Graça e paz, igreja. Meu nome é Wilson Siqueira, sou membro da Casa de Oração Chamados por Cristo. Estou aqui para servir ao Senhor aonde for necessário. Hoje o Senhor me chama aqui para trazer uma palavra aos irmãos e a gente observa que a igreja está vazia, mas eu acredito que essa palavra será importante para quem está aqui e seria muito importante para quem não veio, porque ela fala exatamente disso, de como devemos e podemos servir ao Senhor. Minha palavra hoje ela está lá no livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos orar mais um pouquinho, pedir ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que venha através de mim, Pai, passar a mensagem que o Senhor deseja aos teus filhos. Falar aquilo, Pai, somente aquilo que o Senhor deseja passar. Que o Senhor nos encha com a tua bênção, com a tua misericórdia. Que nada venha de mim, mas tudo do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, quando Deus tirou o povo do Egito, fez uma promessa de dar àquele povo uma terra que emana leite e mel. Essa foi a promessa do Senhor. E Moisés conduziu o povo pelo deserto, e quando chegou o momento, ele conquistou várias cidades, com a bênção do Senhor, com a instrução do Senhor do que ele devia fazer. Após a morte de Moisés, Josué recebe essa missão de continuar o projeto de Deus, que vinha sendo feito por Moisés, continuar a partir de Josué. E Deus dá a Josué também várias instruções, as instruções de como conquistar aquelas cidades, porque Deus dá a bênção, a promessa, mas Deus quer que você conquiste, quer que você lute por aquilo, quer que você busque aquela vitória. E Ele está ao seu lado o tempo inteiro, te instruindo, te dando a direção de como conquistar aquela vitória. Basta a gente ouvir, acreditar, ter fé, orar, pedir ao Senhor que Ele vai dar a orientação. Assim como foi com Josué e com Moisés. Mas vamos lá, no livro de Josué, no capítulo 2, a partir do 1, fala assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão até aos vaus. E fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os nossos moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saídes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seão e a Og, que
que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Aleluia. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vós fiz beneficência, que vós também fareis beneficências à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciares este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Deus, desde o princípio dos tempos, Deus usa as pessoas mais improváveis para realizar, tudo aquilo que ele deseja, os seus planos, os seus objetivos. Rabi tinha como meio de vida a prostituição. Ela era vergonha para a família dela. Nós vemos nessa passagem Deus usando de uma prostituta, uma mulher que vivia à margem da lei, para alinhar o propósito que Deus tinha. Deus usa essa mulher. Rabi coloca a sua vida em risco ao ajudar dois homens que estavam ali para encontrar a melhor forma de destruir aquele povo. Ela se coloca em risco. Ela se coloca na brecha, ela se coloca à frente para ajudar aqueles que queriam destruir aquele povo, aquela cidade, que queriam conquistar. Só que quando o povo de Israel conquistava, as ordens de Deus eram muito fortes. Eles destruíam tudo, não sobrava nada. E a ordem para Jericó, a gente vai ver mais na frente, e era isso, não era para sobrar nada. Mas ela havia uma oportunidade onde o pavor da fama de um povo que tinha um Deus, que somente pelo ouvir falar das coisas feitas por eles, já os deixava sem reações. O mesmo diante disso, vemos coragem de Reabe de se posicionar, e com essa ação de esconder os espias, ela conseguiu salvar a ela e a sua família. Amém. Ela se colocou na brecha. Ela tomou uma atitude que, se ela não tomasse, com certeza ela morreria. E por outro lado, ela correu risco, porque se algum da sua família também denunciasse esse negócio, ela também morreria. Ela não seria perdoada. Mas Deus trabalha para aqueles que o servem, aqueles que o adoram. Josué, no capítulo 17, do versículo 17, fala assim: e disseram-lhes aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, servindo a nós a terra, não atares esse cordão de fios de escarlate à janela por onde vos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe e os teus irmãos, e toda a tua família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiveres contigo em casa, o seu sangue será sobre a vossa cabeça, sobre a nossa cabeça, e se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares este negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeram jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então despediu eles e se foram, e ela atou o cordão do escarlate à janela. Irmãos, uma aliança naquele momento foi feita. Sim. Uma aliança do povo de Deus e Raabe. Foi feita uma aliança. O fio escarlate foi colocado na janela. Ele era o símbolo dessa aliança, obrigando os homens a cumpri-lo. Ao invadir Jericó, Josué fez cumprir o acordo. E Raabe, ao posicionar-se, ao correr o risco de morte, ela conseguiu obter o êxito,
salvar a sua família, a vida de todos da sua família. Aleluia. Nesse momento em diante, ela e sua família são incorporados ao povo de Israel e passa a viver com eles. Não foi só uma salvação. Beleza, estou salvo aqui, não vou me matar, pode destruir a cidade, está tudo certo, mas eu estou livre. A partir do momento começou uma vida nova para cada um deles. Amém. A partir daquele momento, ela não só salvou a sua família da morte, mas ela deu a possibilidade de salvação e vida eterna para eles. Então, ao se posicionar, ela se colocou na brecha, ela se colocou ali em risco, mas ela conquistou o que era mais importante, a salvação de cada um dos seus familiares. Os planos de Deus para ela são muito mais importantes que isso. Ao se casar com um homem chamado Salomão, ela tem um filho, Boaz. Eu acho que o pessoal conhece muito, né, esse Boaz aí. Ele é um cara muito famoso, rico, bonito, né? Disputado, inclusive. Boaz casa com Ruth, que gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera o rei Davi. E a linhagem do rei Davi prossegue por várias gerações, até o nascimento de José, o pai adotivo de Jesus. Aquela mulher prostituta, que era sem valor aos olhos da sociedade, que era vergonha para sua família, começou ali a origem daquele que veio para salvar a humanidade. Aleluia. Deu-se origem ali, e o Senhor usa as coisas mais improváveis. E ela, através dela, deu-se toda essa geração e trouxe ao mundo o homem que veio salvar o pecado da humanidade, que se entregou naquela cruz pelo meu e pelo nosso pecado. Com um posicionamento de fé, ela deu origem à nossa salvação, ao homem que trouxe a nossa salvação. Existem outros exemplos de pessoas que colocaram a sua vida em risco para salvar a família e seu povo. O livro de 1 Samuel fala de uma mulher chamada Abigail, esposa de Nabal. Fala assim: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e pôs sobre o jumento, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Vendo, pois, Abigail, Davi apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, seja, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve a palavra da sua serva. Mais uma vez, mais um exemplo de uma mulher que se posicionou perante um rei, né, para defender a sua família, para defender o seu povo. Nabal tinha negado ajuda a Davi, e Davi ia destruir tudo, ia acabar com todos, inclusive ela e Nabal. E ele não fez isso porque ela se posicionou, porque ela se colocou diante dele e clamou para que não acontecesse, né? Após isso, Davi não faz essa ação, não mata, mas o próprio Nabal morre de forma, né, ali aconteceu. E Davi se casa com ela posteriormente, inclusive. Existe também mais um exemplo que eu vou dar aqui, que está no livro de Josué, capítulo 7. Ele fala sobre Acã, sobre a sua desobediência, ao trazer os espólios da guerra, esconder em sua tenda. E diante do confrontamento de Josué, teve várias oportunidades de declarar e se posicionar e tomar a atitude correta de se arrepender, mas ele não fez. E com essa atitude, com essa falta de posicionamento, ele condenou toda a sua família. Acho que a palavra-chave aqui é posicionamento. Quando você tem a oportunidade de se posicionar
de se colocar na brecha e fazer a coisa certa, que você não faz, você corre o risco de destruir toda a sua família e a você. E a um povo, no caso. Mas quando você se coloca na brecha e faz o certo, se arrepende, se for necessário, busca o Senhor o tempo inteiro e oração, coloca na mão do Senhor tudo aquilo que você deseja, que precisa que seja feito. E o Senhor te atende. O Senhor vai te atender, como atendeu aqui em todos esses casos. Se nós nos colocarmos diante do Senhor e clamar a Ele todos os dias, para que Ele venha transformar a situação que a gente está vivendo, mudar a situação onde a gente se encontra, o lugar onde se encontra, Ele fará. Aleluia. Basta que criamos, que tenhamos fé, que buscamos no Senhor verdadeiramente. Casa que hospeda Deus, não cai. Hospedou os servos de Deus, automaticamente hospedou o próprio Deus. Abrindo as portas da sua casa para o projeto de Deus entrar na sua vida e de sua família. Deus muda o ambiente dessa casa. A casa de Raabe era um lugar de prostituição, mas se tornou um ambiente de graça e de misericórdia e adoração ao único Deus. Independente do ambiente, o nosso Deus, Ele é cirúrgico para transformar qualquer ambiente em seu lar. Como Ele trouxe vida à casa de Jairo quando sua filha estava morta, Ele pode trazer vida e mudar o ambiente da sua casa, da nossa casa. Precisamos de uma fé corajosa, como a de Raabe, porque mesmo correndo perigo, ela escolheu esconder os espias, mesmo correndo risco, trazendo assim livramento para sua família e para ela. Nunca tire o fio escarlate da sua janela. Confia. Aquele era o sinal, a esperança que Deus iria fazer algo na vida dela a qualquer momento. Ela acreditou, ela teve esperança e Deus honrou, porque Deus honra aqueles que o buscam verdadeiramente. Deus honra aqueles que traz primeiramente Deus, colocando tudo diante dele, Ele honra. Ele é forte e poderoso para honrar. Ela acreditou naquele sinal, faria toda a diferença na vida dela e fez. Amém. Creia que Deus fará tudo o que pedires. É só ter uma fé corajosa, é só buscar todos os dias. Às vezes a gente vai estar fraco, sim. Às vezes nós vamos estar com dificuldade para orar, para buscar. Nós somos humanos. Não devemos ser usados de hipocrisia para falar que o tempo inteiro nós estamos aqui queimando de fé. Mas é na pequena ação que você tem, é num pequeno posicionamento que você tem, que Deus está ali, vendo e te honrando, vendo e buscando te ajudar. A mão do Senhor está sempre estendida para nos alcançar e para nos ajudar. Basta que creiamos. E quando eu digo que o posicionamento seria muito importante se todos pudessem ouvir hoje essa palavra, eu falo nesse sentido. As pessoas não estão se posicionando. As pessoas não estão buscando Deus em primeiro lugar. Há muitas prioridades na vida do cristão. Não é da vida de quem está lá fora. Quem está lá fora não está preocupado com salvação, mas parece que tem muito cristão hoje que não está preocupado com salvação. Porque troca a busca pelo Senhor por qualquer coisa. Tudo é uma desculpa. Há uma desculpa para tudo. Não, hoje eu não vou porque eu tenho tal coisa, eu não vou porque eu estou muito cansado, eu vou, não vou não. Aí você vai ver, a pessoa não está fazendo nem aquilo que falou. A verdade é essa. Tem que se ter mais compromisso com Deus. Não adianta, como o pastor acabou de falar aqui para mim, reclama, mas não vem.
não busca verdadeiramente o Senhor. Sabe, quando você se posiciona, as coisas acontecem. A Bíblia, que é o manual que o Senhor nos deixou, está cheio de exemplo disso. De pessoas que se posicionaram e conquistaram a vitória. Amém. Seguiram o que Deus falou. Às vezes Deus fala com a pessoa, mostra, ensina, mas parece que ninguém quer ouvir. Essa fé não serve. É doído a gente falar, mas essa fé não serve. Nós temos que ter fé verdadeira. Buscar o Senhor o tempo todo. Somos cristãos e temos que honrar isso. É isso que o Senhor nos pede todos os dias. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a condição necessária. Que não é fácil. A luta não é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Era tranquilo. É guerra, é luta, é de manhã cedo, meu irmão. É batalha. Você tem que matar o leão todos os dias. Às vezes já deixa um marrado de ontem, né? Você acabar de matar hoje. Mas ele morre. É verdade. Nós o matamos porque não estamos sós. Amém. Aquele que nos cuida, não dorme. Ele Aleluia. não descansa, ele continua cuidando de nós dia e noite, Amém. porque ele nos prometeu. Glória a Deus. E eu quero um dia estar com o Senhor na glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.